Marcião de Sinop, ele foi um cristão de segmento gnóstico, que talvez tenha sido o primeiro a sugerir uma espécie de livros autorizados a serem lidos no Novo Testamento. Ele queria criar um cânon. Ele foi o primeiro a fazer essa sugestão. E ele também é considerado como o criador do docetismo, né? Que vem da palavra grega, que significa aparência, de parecer. Que é justamente o que o Bruno disse. Que eles diziam que Jesus ele não tinha um corpo de carne, um corpo físico de verdade. Parecia ser, mas não era. Tanto é que o próprio João vai mencionar isso na primeira epístola, quando ele diz que aquele que diz que Jesus não veio em carne, ele está mentindo, etc e tal. Porque os gnósticos tinham essa ideia. Embora o docetismo ele tenha sido atrelado a Marcião, era, na verdade, uma crença gnóstica. Nem todos os gnósticos criam do mesmo jeito, mas a grande maioria concordava com esse pensamento. Tinha gnóstico docetista e tinha gnóstico não docetista. Agora, o que é que acontecia? O que acontecia é o seguinte, porque a crença gnóstica, que ela é muito curiosa e é fascinante até um certo ponto, porque não tem como negar que é uma coisa mirabolante, ela dizia que havia 3 elementos no universo. O elemento pneumático, o elemento psíquico e o elemento ílico. E havia seres humanos que tinham sido gerados por consequência de misturas desses elementos. Onde o elemento pneumático prevalecia, aquela pessoa era considerada como espiritual. Inclusive a própria palavra transliterada para o português, né? Pneumático significa espiritual. Então, quem era constituído pelo elemento pneumático, ele era espiritual. O que significava que essa pessoa tinha a semente da eleição vinda da mãe Sofia. Então, esta pessoa era eleita e predestinada. Antes de nascer, essa pessoa não teria como não se salvar, e quando isso se consumasse no alcance da sua gnose pessoal, esse suposto conhecimento mais profundo sobre Deus, ela jamais perderia a sua salvação. Irineu, em seu livro Contra as Heresias, escrito no ano 180, ele chega a dizer que os gnósticos defendiam que o pneumático, o eleito, o predestinado, era como uma barra de ouro jogada na lama, embora ficasse sujo por fora, essa lama nunca poderia alterar as propriedades daquela barra de ouro. Esse era o elemento pneumático na visão gnóstica. Tinha o elemento ílico, que eram aqueles que jamais poderiam ser salvos, porque eles eram constituídos do elemento inconversível, o elemento ílico. Então, antes de nascer, estes estavam numa espécie de casta do azar, já nasciam ali e não tinham como migrar para outra. Eles estavam predestinados à destruição. Mas isso também pode soar um pouquinho com aquela outra doutrina do hinduísmo. Sim, de tem uma semelhança. Sim. É a mesma coisa, não com os mesmos nomes, nem os mesmos termos, mas a lógica é a mesma. Nasci assim, vou ter que morrer assim, não tenho direito de mutar. A pessoa estava definida como uma coisa ou outra antes de nascer, por elementos cósmicos, pelo ordenamento cósmico, por uma determinação do primeiro Deus, que os gnósticos diziam que havia um Deus verdadeiro, era o primeiro Deus. E os outros emanavam dele. Que estava no pleroma. Os que emanavam faziam parte do primeiro Deus. Já não eram tão perfeitos como aquele primeiro. As entidades que emanavam do primeiro Deus eram chamados de aions. E eles eram constituintes da natureza, da grandeza, da plenitude de Deus. Depois que Sofia caiu do pleroma, ela gerou o demiurgo, que é esse Deus, supostamente, do Antigo Testamento, que vai criar o Sol, a Lua, as estrelas e o homem. Mas a visão gnóstica da geração dos seres humanos se baseava nessa questão dos elementos. E, por causa disso, os gnósticos acreditavam que Jesus não poderia ter um corpo físico, como foi mencionado aqui, justamente porque o elemento físico, material, o corpo, era constituído pelo elemento ílico. E as pessoas que tinham corpo estavam em contato com a matéria, que é perversa, é má, não prestava. Que é por isso que os maniqueístas diziam que uma pessoa, para ser eleita, ela tinha que se abster de carne, ela tinha que ser vegetariana, não podia ter relacionamento sexual, nem procurar qualquer coisa que desse prazer. Inclusive, eles tinham uma visão de que havia uma cidade de Deus e uma cidade dos homens, uma cidade de luz e uma cidade de trevas, que é baseado justamente nessa teoria, que Agostinho, no final da vida, vai escrever o livro A Cidade de Deus, baseando justamente nessa dualidade da existência. Então, essas questões, elas são interessantes, inclusive elas aparecem sendo refutadas na Bíblia, mas eu acho que nem todo mundo tem conhecimento dos pormenores do assunto. Ai.